Estamos partilhando já o parágrafo de número 28. Vamos lá, queremos juntos partilhar então. Já estamos no parágrafo número 28. Estamos falando sobre a figura dos presbíteros, suas relações com Cristo, com o bispo, com o presbitério e também com o povo cristão. Terminando hoje este trecho, nós vamos para falar um pouquinho sobre os diáconos no programa de amanhã. E aí, na sexta-feira, gente, nós já vamos para o tema relacionado aos leigos, uma catequese muito especial. Você não pode perder, tema muito especial. Estamos neste capítulo número 4, né? O capítulo número 4 do nosso, aqui da Lumen Gentium. Aliás, o capítulo número 3, o 4 vai ser bem legal, que é a vocação universal à santidade na igreja. Vamos lá então. Diz assim para nós hoje, então, o Papa Paulo VI, Lumen Gentium. Tenham cuidados de pai em Cristo para com os fiéis, a quem geraram espiritualmente pelo batismo e pela doutrina. Olha só, até inclusive a linguagem aqui parece que muda um pouquinho, né? O Papa parece estar falando justamente com os padres. É uma ordem, é uma recomendação. Ele fala: tenham cuidados de pai. Quem? Os presbíteros. Os presbíteros devem ter este cuidado de pai em Cristo. Para com quem? Aos fiéis, que eles geram espiritualmente. De que forma? Pelo batismo. Então, o padre gera, e também pela doutrina, gera novos fiéis, novos cristãos, a partir do batismo e também a partir da doutrina, do ensinamento, da palavra. Quantos filhos espirituais nós temos por aí? Quantas pessoas se sentiram tocadas para a vida de fé, para a vida de comunidade, a partir de uma mensagem de um sacerdote, de uma homilia. E às vezes, é muito interessante isso, já aconteceu várias vezes comigo, né? São 11 anos de sacerdote. Nesses 11 anos, quantas vezes a gente está, terminou a homilia, a gente pensa, nossa, parece que hoje a minha homilia foi tão fraquinha. E aí nós esquecemos de que quem age é Deus, né? Porque no final as pessoas vêm e falam: puxa vida, padre, as palavras que hoje o senhor disse me tocaram, parece que foi para mim. Aí você pensa: nossa, hoje que a homilia tinha sido tão fraquinha. Mas é que é assim mesmo, é que Deus age, nós só lançamos a semente, quem faz crescer é Ele, né? Então, pela doutrina e também pelo batismo, nós fazemos crescer um grande número de fiéis e de filhos da fé. Continua ainda essa recomendação aos presbíteros: esforcem-se por ser modelos do povo. Ai, ai, ai. Olha só, que puxão de orelhas. O sacerdote é convidado a ser um modelo do povo. Governem e estejam ao serviço de sua comunidade local. O governo e o serviço à comunidade local, da qual nós fazemos parte, de tal forma que ela mereça, de fato, o nome que pertence só ao povo de Deus e a todo ele, o nome de Igreja de Deus. Então nós devemos, de fato, agir e realizarmos as nossas ações de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e enxergarem, a partir das nossas ações, realmente a Igreja de Deus. Infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam isso e acham que são as donas da igreja, que a igreja é sua, e só transmitem a si mesmo. Não tem um gesto de caridade, de amor, nada. Simplesmente impor as realidades aos outros, né? Lembrem-se, diz o Papa, lembrem-se de que com a sua conduta de cada dia e com a sua solicitude devem mostrar a imagem de um ministério verdadeiramente sacerdotal e pastoral. Olha só, o primeiro ouvido que está ouvindo tudo isso é o meu, né? Mas também serve a todos os sacerdotes. Lembrem-se de que com a sua conduta, nosso modo de agirmos, nosso modo de falar, cada dia, com solicitude, devemos mostrar a imagem de um ministério verdadeiramente sacerdotal. Um ministério de sacerdote e pastoral aos fiéis e também infiéis. Olha que legal. A pastoral é só para os fiéis? O Papa está dizendo aqui que não, também para os infiéis. A nossa mensagem é para todos.
Não devemos escolher quem devemos direcionar, aos católicos e aos não católicos. Olha que novidade grandiosa aqui para nós, sacerdotes. A nossa mensagem também deve chegar aos não católicos e deve dar a todos testemunho de verdade e de vida. E como bons pastores, devem ir procurar também aqueles que já foram batizados na Igreja Católica, mas que abandonaram a prática dos sacramentos ou mesmo perderam a fé. Então aqui nós falamos de quem? Da ovelha perdida, da ovelha desgarrada, de tantos que já foram batizados. E aí o número de batizados é gigantesco. Mas nós vamos fazer aí um censo, né? Quantos batizados nós temos? E se esse fosse o nosso único objetivo, poderíamos dizer que estamos contentes. A igreja tem aí um número muito grande de pessoas que são batizadas e continuam sendo batizados todos os anos. Mas basta essa realidade do batismo? Se não deixarmos Deus agir, porque o sacramento, ele é assim. É a graça de Deus que vem sobre o homem e ele faz a graça acontecer. A graça realiza. O batismo realmente nos torna filhos de Deus. Agora, não interfere na nossa forma e liberdade de agir. Eu não deixo de ser filho de Deus, mas eu preciso agir como filho de Deus. Aquilo que o sacramento realizou em mim, eu preciso me esforçar ao máximo para colocar em prática. E aí cabe ao sacerdote arrebanhar novamente essa grande multidão de batizados, mas que de repente não estão juntos conosco na igreja e na comunidade. Vamos lá, último trechinho que nós vamos partilhar aqui, e aí nós vamos para a Lexio Divina. Como hoje em dia a humanidade tende cada vez mais para a unidade civil, econômica e social, assim importa que os sacerdotes, unindo seu zelo e seus esforços sob a orientação dos bispos e do sumo pontífice, procurem suprimir qualquer tipo de dispersão, para que todo o gênero humano seja reconduzido à unidade da família de Deus. De fato, gente, hoje nós encontramos uma realidade onde nós vivemos uma grande unidade civil. Não que essa unidade seja algo assim que tenha sido... que esteja sendo tão bom ou só tem aspectos positivos. Vamos dar um exemplo. Pandemia. A pandemia expôs esta realidade. Nós estamos unidos. Por quê? Porque essa pandemia, ela começou lá na China. Nós sabemos disso. Se fosse há 50 anos atrás, demoraria muito mais para esse vírus ter chegado aqui no nosso país. Se fosse há 100 anos atrás, talvez nem chegaria. Se fosse há 200 anos atrás, nós não íamos ficar nem sabendo. Como nós temos hoje relações econômicas entre os países, temos contatos sociais, por que não? E até mesmo civis e também religiosos, o fluxo de pessoas que viajam de um lado para o outro aumentou muito. Então nós vivemos uma realidade onde uma situação lá no interior da China vai afetar aqui e afeta também economicamente. Por quê? Porque estamos unidos também no aspecto econômico. Então existe já essa unidade, como eu falei, não que seja uma unidade sonhada e querida, mas é uma realidade que nós precisamos também enfrentar e termos esta clareza. E aí, que também na realidade espiritual agora, diz o Papa, nós também possamos buscar esta unidade. Não agimos de forma dispersa, porque não adianta. Hoje nós precisamos agir de uma forma aonde as nossas ações sejam pensadas também no outro. Por exemplo, um gesto simples. O consumo de energia. Nós sabemos que a realidade que estamos vivendo, há uma sobrecarga de energia. Isso afeta o meio ambiente. Como nós podemos fazer a nossa parte? Emissão de gases no ar, destruição da natureza. Como nós podemos fazer cada uma dessas realidades? Como dizia um filósofo, né? Pensando globalmente, mas agindo localmente.